Saudação de paz aos meus irmãos em Cristo e ouvintes da Palavra de Deus. Esse é o canal Uma Voz para as Nações. No vídeo de hoje, eu relato um pouco do meu testemunho em relação ao ministério que Deus me entregou. Creio que esse testemunho irá falar muito com você. A minha trajetória completa não caberia apenas em um livro, teria que ser mais de um. Portanto, não dá para relatar em apenas um vídeo tudo o que eu vivi na obra de Deus até aqui. Mas irei falar resumidamente de fatos que marcaram minha trajetória. Eu sei que tenho muitas estradas a percorrer, mas posso afirmar até aqui que carrego comigo não só uma mala de viagem, como uma bagagem de experiência na obra que poderá marcar vidas e também ajudá-las a cumprir com seu propósito de vida. Para quem não me conhece, preciso me apresentar. Me chamo Viviane Barbosa, sou natural de Pedra Branca, cidade onde resido atualmente. Eu fui marcada por Deus para exercer um chamado na terra. Quero compartilhar com vocês como tudo começou. Quero falar de algumas experiências e também dos desafios para ter chegado até aqui. Aos 9 anos de idade, aceitei Jesus como Salvador da minha vida e a igreja na companhia da minha avó Francisca. Eu, juntamente com a Dark, a minha irmã mais velha. Aceitamos Jesus primeiro do que os nossos pais e tínhamos o incentivo da nossa avó e também a sua companhia para irmos à igreja. A primeira profecia que recebi que eu seria porta-voz de Deus veio através da irmã Teresa, uma irmã que hoje descansa no Senhor. Ela frequentava a igreja Deus é Amor na época. Deus a usou por inúmeras vezes para dizer que eu iria pregar e ajudar muitas pessoas. Na época, ela falava que eu tinha a chave. Eu ria em pensamento das coisas que ela me dizia e depois pedi até perdão a Deus. Quando ela falava da chave, eu não sabia que se aplicava a algo espiritual, porque eu era muito criança. Jamais iria conseguir discernir isso. Depois entendi que ela se referia à autoridade de pregar o Evangelho de Cristo. Nessa época, eu juntamente com minha família morávamos em São Paulo. Eu e a minha irmã mais velha nascemos no Ceará e fomos para São Paulo pequenas. Somente meus 2 irmãos mais novos, Giliardi e Gisele, nasceram em São Paulo. Quando morávamos em São Paulo, minha mãe Zenaide, ao se converter, recebeu em uma semana o batismo com o Espírito Santo. E meu pai Raimundo ainda não tinha se convertido. Um dia, eu lembro que estávamos em uma igreja pequena quando um irmão, usado por Deus, disse à minha mãe que um vento muito forte iria se levantar contra a nossa casa, mas que minha mãe confiasse em Deus. Era permissão de Deus para a salvação do meu pai. Passaram-se poucos dias, o vento se levantou. Meu pai pediu gentilmente para um casal que estava fazendo barulho pertinho da janela do quarto onde ele e a mãe e os meus 2 irmãos dormiam, que entendesse que ele precisava trabalhar cedo e que ainda não tinha conseguido dormir, devido minha irmã mais nova ter passado a noite com febre e restavam poucas horas para ele dormir. Esse simples pedido foi o suficiente para o rapaz se sentir ofendido e começar a atirar na janela do quarto. Graças a Deus que ninguém saiu ferido. Ele voltou com mais homens para atirar mais vezes. Eu dormia em um outro quarto juntamente com a minha irmã mais velha. Acordei com o desespero da minha mãe, dizendo que ele não atirasse, por favor, porque ela tinha 4 filhos para criar e que perdoasse o meu pai. Eles blasfemavam de Deus e afirmavam que ninguém ia amanhecer vivo. Quando acordei às pressas para ver o que era, senti vontade de pegar o meu chinelo porque estava descalço. Foi aí que Deus me livrou de um tiro que entrou na porta do quarto que eu dormia e fez um estrago na porta e também numa placa que tinha na porta do quarto com a frase: "O sangue de Jesus tem poder". Deus me livrou desse tiro, porque o plano dele era me usar muito ainda conforme ele havia dito. Deus livrou minha família, porque o plano com cada um também seria grande. Ficamos todos deitados no chão durante um tempo, esperando o dia amanhecer, porque isso ocorreu por volta das 2 da manhã. Ficamos até às 6 acordados e com muito medo de eles voltarem.
No momento que eles atiravam, meu pai fez um propósito e um pedido. Meu pai pediu a Deus que não deixasse nenhum de nós morrer e também que ele iria servir ao Senhor. A profecia se cumpriu. Depois do vento, meu pai se converteu. A irmã Teresa foi usada por Deus muitas vezes para falar que Deus realizaria uma grande obra com toda a nossa família no estado do Ceará, e a profecia vai se cumprir. Depois do vento, meu pai fez acordo na firma onde ele trabalhava e veio embora com a minha mãe e com os meus irmãos. Eu não vim com eles. Por que que eu não vim? Eu fiquei impossibilitado de viajar com minha família porque fiquei doente. O susto foi tão grande que todos nós adoecemos, mas a minha recuperação foi mais lenta. E no dia de viajar eu estava ainda muito fraca e fiquei aos cuidados da minha avó. Passado alguns meses, vim para o Ceará e não consegui me acostumar logo. Achava tudo diferente, as condições precárias. Meus pais foram morar num sítio e parecia que todos os meus sonhos tinham morrido. Eu não tinha muitas coisas ao meu favor. Um dia eu estava no sítio e lembro que orei falando assim: Deus, faz na minha vida o que ninguém pode fazer por mim. Abre uma porta para eu não ficar morando no sítio. Daí eu vim para Pedra Branca e comecei a trabalhar em alguns lugares. Um dos trabalhos foi numa padaria. E dentro do banheiro da padaria, onde eu gostava de lavar o rosto na hora do almoço, eu fui batizada com o Espírito Santo. Na hora que fui batizada, eu estava orando, falando com Deus que eu não queria ficar muito tempo morando em Pedra Branca. Eu pedi a ele que abrisse uma porta para eu voltar para São Paulo. Eu sempre gostei muito de São Paulo. A minha experiência com o Espírito Santo foi única. Depois do batismo com o Espírito Santo, o Senhor costumava falar comigo coisas que aconteciam muito rápido. Eu me lembro que um dia, na hora do almoço, eu ouvi a voz do Senhor dizendo para eu dobrar os joelhos que ele iria falar comigo. E ele falou comigo assim: Filha, te levarei àquele lugar. No meu coração eu sabia que era São Paulo. E no meu tempo você voltará a essa terra para uma grande obra e muitos vão se surpreender. Em poucos dias, recebi um convite da minha tia Eliene para passar um tempo cuidando da minha priminha que ia nascer. Eu vi isso como uma providência e o que Deus me disse aconteceu. Fui para São Paulo com muitos sonhos e projetos de trabalhar, constituir uma família e vir ao Ceará somente a passeio. Mas a gente tem que lembrar que quem vive a chamada não vive para fazer mais o que quer. Deus é quem escolhe o lugar. Você só segue a rota dele. Passei um tempo ajudando a minha tia, mas com um ano eu decidi arrumar um trabalho com carteira assinada. Era meu sonho ter uma carteira assinada. Comecei a trabalhar como babá. A criança era um pouco difícil. Passei por algumas situações onde eu orava para Deus mudar o coraçãozinho da menina ao meu favor. É muito difícil uma criança não gostar de mim. Falo com humildade. Mas Deus endureceu o coração da menina igual endureceu o coração de Faraó. E eu só escapava na oração. Um dia, uma mulher me ouviu orando no apartamento ao lado e pediu oração. Foi aí que eu descobri que seria usada na área da cura, pois ela estava com uma dor nas costas e sumiu. Ela comunicou isso a uma amiga missionária da Bahia, que pediu para falar comigo, e eu fui ao apartamento ao lado falar com ela. Quando peguei no celular, ela disse: Jovem, não te conheço, mas grande é a obra. Vejo uma mala perto de você, e eu vejo o Senhor te levando para um lugar muito longe, e você pregando para muita gente. Eu chorei muito, relutava, porque queria ficar em São Paulo trabalhando. Depois disso, teve 3 confirmações, entre elas, um pastor pregando num programa de rádio que eu costumava ouvir pela manhã enquanto lavava a louça. O pastor dizia que, como Jonas, alguém estava querendo traçar a sua própria rota. Na hora eu sabia que aquela palavra era comigo. Embora outras pessoas também tivessem ouvido, eu sabia que Deus estava falando comigo, dizendo aquele pastor. Não tinha mais como escapar do plano. Onde eu ia, o povo só via mala. A primeira parte do testemunho eu concluo aqui. Eu peço que você continue comigo, porque testemunho bom
é aquele testemunho que você escuta completo. Senão você não vai entender o final e você precisa entender o que aconteceu para você ser edificado. Vamos entender que eu cheguei no Ceará, cheguei no estado do Ceará e eu já estava convicta da obra, porque em São Paulo Deus já havia falado muitas vezes sobre essa obra. Quando eu cheguei no Ceará, eu não perdia uma oportunidade de orar por quem eu sentisse de Deus. Como em cidade do interior, todo mundo conhece todo mundo, os testemunhos se espalhavam de uns para os outros. E assim acontecia quando eu também tinha oportunidade. Mesmo que fosse para uma breve palavra, as pessoas sentiam que existia algo diferente e uns iam comunicando isso aos outros. Sempre me coloquei disponível para fazer tudo o que Deus me pediu. Não recusava um convite e sempre quis dar o meu melhor para ajudar vidas, porque eu sei o quanto dói precisar e não ter ajuda. Me dediquei à oração, aos estudos, sempre usando aquilo que eu tinha, as ferramentas que eu possuía. Deus foi trabalhando na minha vida de uma forma que não tinha como as pessoas duvidarem que era Ele. Deus sempre me levava e me trazia. Sempre eu e Ele e eu. E através de tantos testemunhos que uns iam dando para os outros, foram surgindo vários convites. Não sei se digo naturalmente ou sobrenaturalmente. Lembro-me do meu primeiro convite como pregador oficial, em uma cidade chamada Mombaça, uma cidade próxima à minha. O culto era de missões. Eu não sabia que a mensagem estava sendo gravada. E no final do culto, o filho do pastor Francisco Henrique, hoje ele é pastor, o nome dele é William. Ele me entregou o CD da mensagem e também uma oferta missionária. Eu não vi a hora de chegar em casa para ouvir. Quando coloquei em um gravador que recebi de presente da minha querida irmã Leni, tomei um susto, porque nunca tinha ouvido minha voz através de uma gravação. E quando ouvi, eu mesma senti que eu não tinha aquela força para falar daquela forma tão explicado e firme. Aquela força não vinha de mim. Eu entendi que Deus estava me usando. Tirei algumas cópias do CD, presenteei algumas pessoas e um foi passando para o outro. Veio o segundo CD, gravado em Quixeramobim, Ceará. E como o primeiro, um foi passando para o outro e os convites não paravam mais. E através dos testemunhos de um para o outro, eu tive que deixar de trabalhar para os homens e atender os convites que começaram a surgir. Os irmãos sempre me abençoaram com o que estava ao alcance deles. Eu não recusava nenhum convite mais. De um sítio eu chegava em outro, de um distrito eu chegava em outro, de uma cidade eu chegava em outra. E também fui para alguns estados, entre eles Piauí, Maranhão, Pernambuco, Rio Grande do Norte, São Paulo. Voltei a São Paulo para pregar, Rio de Janeiro. Vale a pena lembrar aqui que antes de eu pregar em Teresina, Piauí, eu comecei ministrando em um lugar chamado Buriti dos Montes. E a partir daí, a notícia começou a chegar em outros lugares vizinhos e cidades. Resumindo, a mesma forma de Deus trabalhar comigo no Ceará, Ele trabalhou comigo no estado vizinho, que é o Piauí. Deus me ajudou a subir degrau por degrau, porque eu não tinha essa força e eu não poderia fazer essa obra se não fosse por uma promessa. E nada do que ocorria nos cultos ia para a mídia, porque não tínhamos acesso à internet como hoje. Mas Deus sabe quantas vidas foram fortalecidas, salvas, renovadas, transformadas e quantos ministérios surgiram através do meu testemunho e do meu ministério. Todas essas viagens eu sempre fiz na companhia de Deus. E você me pergunta, você nunca se sentiu só? Nunca pensou em desistir? Me senti inúmeras vezes, mesmo sabendo que eu estava na melhor companhia que é Deus. Até porque estamos em uma matéria frágil. E você nunca pensou em parar? Olha, eu não sei quantos quilômetros já percorri nessa vida, mas Deus nunca me deixou ter dúvida que cada quilômetro percorrido valeria a pena. Mas eu já passei sim, ouvintes, por vários conflitos em pensar que estava deixando a minha vida passar e que não precisava me doar tanto. Eu via pessoas que não viviam uma renúncia como a que eu estava vivendo e aparentemente estavam mais abençoadas. Mas isso era coisa que vinha à mente e logo saía.
porque eu entendi que era o projeto de Deus na minha vida, que tem que ser dessa forma. Mas quando eu pensava que era o fim, Deus me mostrava que era apenas o começo. E como ele me mostrava? Através do que ocorria em cada ministração e também usando pessoas. Um dos maiores desafios foi me adaptar à era digital, pois quando ela começou a surgir, tive uma sensação que estava ficando para trás. Embora não fosse verdade, até porque uma chamada tem a ver com que você vive com Deus no secreto. Eu não adotei o costume de postar quantas vidas se convertiam em cada culto, postar muitas fotos de onde passava, não me adaptei a fazer muitos vídeos e lives no Instagram, porque a forma de Deus trabalhar comigo sempre foi muito particular e Ele sempre exigiu de mim a reserva. E quando surgiu as famosas lives, os likes, o Instagram e toda essa interação na mídia digital, me veio um turbilhão de pensamentos sobre como agir. Porque eu pensava assim: se eu entrar na mídia fazendo todo dia um comercial da minha vida, postando tudo que Deus faz através da minha vida, eu não me sinto em paz. E se eu sumir, serei omissa e irresponsável com o meu chamado. Sem contar que eu não estarei honrando o chamado lindo que Ele me entregou. E depois de ter passado por tudo que passei e ter percorrido um caminho tão árduo. Foi então que esse ano eu orava sobre isso. E Deus me deu o nome desse canal, Uma Voz para as Nações. E Deus me orientou a colocar mensagens em áudios. Ele me orienta sobre os temas e também sobre o momento certo de postar. Esses dias Ele falou comigo que eu deveria contar para vocês um pouco do meu testemunho. Me sinto muito feliz em poder expressar através dessa plataforma algo que há muito tempo estava guardado, porque nunca contei meu testemunho nas igrejas. Estou contando hoje em primeira mão para vocês. Obrigado por ter ficado comigo até aqui. Estarei seguindo a direção de Deus em tudo. Percorri muitas terras, mas ainda moro na mesma cidade. Prego em muitas igrejas, mas congrego na mesma igreja. Mudei de rua, mas nunca mudei de cidade. E sabe quando foi que a minha vida começou a mudar? Quando eu descobri que eu posso ser a mudança que a minha cidade e o meu estado precisa. Graças ao Senhor que Ele tem me sustentado nesses dias tão difíceis, tem suprido minhas necessidades, tem me dado uma saúde plena, tem me conservado com a fé nele e tem me dado uma voz para que ela chegue em lugares onde os meus pés não podem ir. Eu quero contar com as suas orações, conto com você para se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilhar esse testemunho com alguém, porque essa obra veio de Deus. E eu também quero orar por você que tem um chamado. Quero dizer, não desista nem por pequenos obstáculos e nem por grandes obstáculos. Todo aquele que tem uma chamada de Deus, ele não escolhe o lugar para ir, ele não escolhe o lugar para morar, ele nem pode sair de um lugar antes do tempo, porque Deus está trabalhando na vida daquele que ele escolhe em situações que muitas vezes o escolhido se questiona e diz: Senhor, até quando? Por que tem que ser assim? Mas o Senhor manda falar para você hoje que está enfrentando um conflito. Deus está na direção da sua vida. De calabaçu e decai. Deus está na direção do seu chamado. Foi Ele que te escolheu. Você não é uma escolha dos homens. Você é uma escolha de Deus. E o Senhor vai te abençoar muito no seu chamado. Eu quero orar para finalizar. Senhor Deus e Pai, eu quero te agradecer por essa oportunidade rica de ser canal de Deus para a vida dessa pessoa, Pai, que está aí ouvindo essa mensagem em testemunho. Eu quero, meu Senhor, profetizar sobre a vida dessa pessoa que o Senhor vai trazer um impacto para a alma dela, para a alma dele. E se essa pessoa tinha pensado em desistir do seu chamado, Pai, a partir de agora, essa chama vai ser reacendida dentro dessa pessoa. Porque o Senhor manda dizer para cada um, não desista, porque Deus tem uma grande recompensa para aqueles que Ele escolhe. Deus não fica devendo nada a ninguém. E você vai ver o que Deus vai fazer através da sua vida.